Bom dia, galerinha. Boa noite. A depender do horário que vocês estão olhando essa aula. Eu vou dar início à resolução das questões envolvendo números fatoriais, fatorial, conceito de fatorial. E aí são as 5 primeiras questões dos exercícios de fixação. Então vamos lá. Primeira questão aí. O produto 20 vezes 18, vezes 16, vezes 14, e aí vai, vezes 12, vezes 10, vezes 6, vezes 4, vezes 2. Então vai decrescendo aí em números pares, do 20 até o número 2, é equivalente a quanto? Então ele deu as possibilidades aí. Primeira observação, tá? A gente sabe que o conceito de fatorial, ele é nada mais, nada menos que o produto de um número por todos os seus antecessores imediatos até o número 1. Mas aqui eu não tenho esse produto de todos os antecessores. Por exemplo, de 20 a 18, está faltando 19, está faltando 17, está faltando os ímpares. A observação é a seguinte. 20, 18, 16, 14, essa multiplicação até o número 2, eu posso dividir cada númerozinho desse por 2, ou escrever ele como uma multiplicação de 2. Por exemplo, se eu pegar esses números, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que o 20 é 2 vezes 10, que o 18 é 2 vezes 9, que o 16 é 2 vezes 8, que o 14 é 2 vezes 7, está aqui na reticência, né? Eu não escrevi para não ficar muito longo, que o 6 é 2 vezes 3, o 4 é 2 vezes 2, e o 2 é 2 vezes 1. O que eu percebo? Como a multiplicação ela é comutativa, eu posso trocar aqui e colocar vários 2 se multiplicando. Então, como eu tenho aqui 10 números, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu pego os números 2 aí e evidencio eles aqui. E o 10, 9, 8, 7 eu evidencio ele aqui, tá? Só separei para ficar mais claro. Então, como eu tenho 10 números 2, eu tenho 2 elevado à décima. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até o número 1 é o 10 fatorial. Então, a minha resposta fica sendo 2 elevado à décima vezes 10 fatorial. Ok? Então, essa é a ideiazinha aí da questão. Isso vai ser útil em algumas outras questões, nas questões que vêm aí também. Ok? Segunda questão. Essa questão é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais elaborada, então tem que olhar com bastante calma. Resolve 100 vezes a equação 1 fatorial, 2 fatorial, mais 3 fatorial, mais reticências até o n fatorial é igual a y ao quadrado. No conjunto dos números inteiros atribuindo valores de 1 até 100 a n, as soluções inteiras em y encontram-se em que intervalo? Ele quer saber o seguinte, quando n é 1, eu vou ter y ao quadrado igual a 1 fatorial. Quando n é 2, y ao quadrado é 1 fatorial mais 2 fatorial. Quando o n é 3, eu vou ter 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial. Ou seja, eu resolvo essa equação 100 vezes. Então, imagine aí, 1, 2 mais 3 fatorial, 1 mais 2 mais 3 mais 4 fatorial e assim sucessivamente. Eu resolvi isso 100 vezes. Ele quer saber quantas soluções inteiras tem para y, ok? Não é uma questãozinha muito simples. Você vai fazer o seguinte, vamos observar primeiro para 1, né? Se eu pegar n igual a 1, o y ao quadrado vai ser 1 fatorial. 1 fatorial é 1, y ao quadrado é igual a 1, y é a raiz de 1. Se o y é a raiz de 1, y é mais ou menos 1. Ok? Então aqui nós já temos duas soluções inteiras, mais ou menos, mais 1 e menos 1. Ele não quer saber o número de soluções, ele quer saber em que intervalo estão as soluções. Para isso eu preciso encontrar outras, ok? Testando para n igual a 2, eu pego o y ao quadrado, 1 fatorial mais 2 fatorial. 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, e se eu pegar 1 mais 2, no caso eu tenho 3. Raiz de 3 não pertence aos inteiros, então aqui não tem uma solução para a gente. Vamos pegar para n igual a 3. Não tem jeito, tá, pessoal? Tem que ficar testando. Y ao quadrado é 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial. 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial, lembrando, é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, eu vou ter 1 mais 2 mais 6, que é 9. Raiz de 9 é mais ou menos 3. Eu escrevi mais ou menos 9 aqui, passou batido, mas é mais ou menos 3, que também é solução inteira. Desse modo, o que a gente percebe aí? Nós já achamos duas. Testando para o n, nós já achamos 4, né? 2 pares. Então, testando para o n igual a 4, eu tenho y ao quadrado, 1 fatorial, 2 fatorial, 3, 4 fatorial. Já entendeu o raciocínio do fatorial. Y ao quadrado é 33. Se você pegar 33, y não pertence aos inteiros. Agora, se você perceber, isso ficou um pouco cansativo. Então, quando a gente parar no 5, a gente vai fazer uma grande observação no n maior ou igual a 5, que é o seguinte. Até o 4 fatorial, a gente sabe que dá 33.
Mas se eu pegar para 5 fatorial, para 6 fatorial, para 7 fatorial, para n fatorial, todos esses números são potências de 10. Por quê? O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. No 6 fatorial que está aqui no bolo, eu também tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Também tenho 10. Todos esses números aqui, do 5 fatorial até o n fatorial, são potências de 10, são múltiplos de 10. Então, eles podem ser escritos na forma 10k. Então, percebam, aqui eu vou ter um múltiplo de 10 somado com 33. E aí, se a gente recordar na memória, não existe nenhuma raiz quadrada exata, porque eu tenho que pegar o y ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz do y ao quadrado. Não tem nenhuma raiz exata que termine com 33. Então, se eu pegar as raízes aí, se você der uma observadazinha, se você pegar, vai ter 11, 121, 144 é 12, 169 é 13, 196, 14, 225 é 15, e assim sucessivamente, 256 e assim sucessivamente. Então, o raciocínio da questão era você perceber que a partir aqui do 4 fatorial, a partir do 5 fatorial, você vai ter um número que não vai ter raiz exata. Então, você não precisa fazer 5, 6, 7, 8, até 100. Você só precisa fazer até o quinto número. Então, nós só conseguimos dois resultados, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 3, aqui onde eu coloquei 9. Então, eu tenho 4 resultados. Esses resultados estão compreendidos em que intervalo? Se eu tenho mais ou menos 3 e mais ou menos 1, o único intervalo que compreende essas 4 soluções que eu encontrei é a letra D, que vai do menos 3 até o 5. O menos 3 está aqui dentro, o mais 3 está aqui dentro, o menos 1 está aqui dentro e o mais 1 está aqui dentro. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? É uma questãozinha um pouco difícil, mas dá uma olhadinha com calma que vai dar tudo certo. Questão 3. Considere a equação 6 vezes 12 vezes 18 vezes 24, reticências até 300. Então, eu estou continuando. 24, 26, 28, 30, até o número 300. Dividido por 50 fatorial igual a 216 elevado a n. Observe que é o mesmo raciocínio de uma das questões que nós fizemos. Só que eu vou observar o seguinte. O que é que o 6, o 12, o 18, o 24, o 26 e os outros números que estão vindo aqui na sequência têm em comum? O que é que todos esses números têm em comum? Todos eles são múltiplos de 6. Naquela primeira questão a gente fez com múltiplos de 2. Aqui são múltiplos de 6. Ó. 6, 12, 18, 24. O próximo número seria 30, 36, até o número 300. Olha como é que fica a questão. Se a gente der uma observadazinha aqui embaixo, se eu pego o 6, eu tenho 6 vezes 1, o 12, 6 vezes 2, 18, 6 vezes 3, 6 vezes 4, até o 300, que é 6 vezes 50. Aqui já dá para ter uma luz muito grande, porque 50 embaixo é 50 fatorial, ok? Então, pega lá. Se eu evidenciar todos os números 6, eu tenho 50 números 6. 6 vezes 6 vezes 6, 50 vezes, né? Eu tenho aqui, estou separando todos eles. E eu vou ter 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até o número 50, ok? Desse modo eu tenho 6 elevado a 50, porque eu tenho 6 multiplicando 6, 6, 6, 50 vezes. 1 vezes 2 vezes 3 até o número 50, a gente sabe que é 50 fatorial, dividido por 50 fatorial. 216, já que o que me interessa é uma potência de 6, 216 é 6 vezes 6 vezes 6, que é 6 ao cubo, tá aqui, ó, 6 ao cubo. Elevado a n, é claro que é o que a equação deu. Eliminando 50 fatorial com 50 fatorial, eu tenho 6 elevado a 50 igual a 6 elevado a 3 elevado a n. Se a gente resolver, 6 a 50 é igual a 6 elevado a 3n. Quando eu tenho uma equação com essa característica, as bases são iguais, eu posso afirmar que os expoentes são iguais. Então, 50 é igual a 3n. Se 50 é igual a 3n, eu posso afirmar que n é 50 dividido por 3. A resposta correta, letra E. Ok? Vamos para a quarta questão. Qual o menor valor do número natural n tal que seno de n fatorial π sobre 5.040 é igual a zero? Aqui, pessoal, ela requer um conhecimento que nós ainda não discutimos, tá? Mas, como a gente está fazendo uma grande revisão e pressupõe que vocês estudaram no ensino médio, vamos lembrar aí. Seno de um número vai dar zero. O seno de um número só dá zero em duas circunstâncias. Quando isso aqui que está aqui dentro é zero, ou quando isso aqui que está aqui dentro é π.
ou um múltiplo dele, 0π, 2π, 3π, 4π, 5π e assim vai. Ou seja, partindo dessa ideia, né, como ele quer um número natural e ele quer o menor, isso aqui dentro ou vai dar zero, para que isso aqui dê zero, o n teria que ser zero, 0 vezes π dividido por zero daria zero, não tem a solução zero. Então, o n vai ser um número que ao dividir por 5.040 vezes π, vai dar esse senozinho. Então, eu vou tomar o π. Para que eu divida n fatorial por 5.040 e tenha o valor de π, essa divisão tem que dar 1, ok? Então, o n fatorial tem que ser 5.040. Então, vamos lá para o raciocínio. O raciocínio é o seguinte. Para que o seno do ângulo alfa seja zero, o alfa tem que ser 0, π, 2π, 3π, alguma coisa desse tipo. O zero a gente já viu que não pode ser, tá? Porque não tem nenhuma solução onde o n é zero aqui nas alternativas. Mas vamos lá. Para que isso aqui dê zero, o n tem que ser zero, essa solução não existe. Mas para que isso aqui dê 1, eu posso pegar o seguinte. Se isso aqui vai dar 1π, eu posso afirmar que o n dividido por 5.040 é 1. Para que o n dividido por 5.040 seja 1, o n fatorial tem que ser 5.040. Aí, você vai fazer isso manualmente. Vai pegar lá, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. 720 vezes 7, 5.040. Então, você ia multiplicando até dar 5.040. Por que 5.040? Porque 5.040 dividido por 5.040 é 1. E o 1 é o que eu preciso para multiplicar o π, para que isso aqui dê π e o seno de π dê zero, ok? Como é um conteúdo que vocês não trabalharam ainda, é um pouquinho mais complexo, mas a ideia basicamente é essa, tá? Então, a resposta correta, letra D, n igual a 7. Quinta e última questão. Simplificando a expressão m mais 1 vezes m fatorial menos m fatorial, obtém m vezes m. Gente, isso é uma fórmula. Isso aqui é igual a isso aqui, eu posso transformar o de cá no de lá. Por que eu estou dizendo isso? É importante. Ó. Na questão aí embaixo, ele pede o seguinte. Com base nesse fato, podemos inferir que o valor da expressão vale quanto? Olha, eu tenho 1 vezes 1 fatorial, 2 vezes 2 fatorial, 3 vezes 3, 4 vezes 4, até o 100 vezes 100 fatorial, que é isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou voltar e transformar no de cá, ok? Então, a gente vai ter o seguinte aí. Observe, ele está dando isso aqui em vermelho, tá? Eu destaquei. E aí eu posso transformar nisso aqui, né? De baixo. Então, a ideia basicamente é fazer esse processo inverso, ok? Então, vamos para o problema. Pegando o problema que ele deu aí, a gente tem o seguinte. Quem é... né? Como exemplo aqui, só para somar. Quem é 3 vezes 3 fatorial? Que é o terceiro caso aqui. É 3 mais 1 vezes 3 fatorial menos 3 fatorial. Foi a fórmula que ele deu. Ok? E aí eu reescrevi, ficou 4 fatorial menos 3 fatorial. Quem é m vezes m fatorial? É m mais 1 vezes m fatorial menos m. Então, você vai aplicar isso aqui para todos eles. Observe, basicamente é o seguinte. 3 fatorial vezes 3 vezes 3 fatorial é 4 fatorial menos 3 fatorial. Se eu pegasse o 5, seria 5 fatorial menos 4 fatorial. Se eu pegasse o 6, 6 fatorial menos 5 fatorial. Então, com esse raciocínio, a gente tem o seguinte. A gente vai ter o seguinte. Quem é o nosso 1 fatorial? 2 fatorial menos 1. De fato, é verdade. Quem é o 2 vezes 2 fatorial? 3 fatorial menos 2 fatorial. Quem é o 3 fatorial? 4 fatorial menos 3 fatorial. E assim, quem é lá no final 100 vezes 100 fatorial? 101 fatorial menos 100 fatorial. O que a gente percebe? Ó? 2 menos 2, 3 menos 3, o 4 menos 4. Até chegar no, vai ter um 100 menos 100. Quando eu cancelar todos esses, vai sobrar só esse primeiro númerozinho do começo e o último número que é o 101, que não vai cancelar. O resto tudo vai cancelar. Então, a gente vai ter o seguinte, a solução vai ser 101 fatorial menos 1 fatorial. Ok? Dá uma olhadinha com calma, qualquer coisa eu estou aí para tirar as dúvidas. E a gente fica assim, essas são as resoluções dos exercícios propostos.